Podemos dizer que o coração da mensagem de Jesus foi o reino dos céus. Você conhece essa mensagem e o poder que ela tem? Olá, meu nome é Adriano Santos e esse é o canal Urantia Brasília, um canal dedicado a trazer a mensagem de Jesus mais próxima de você. Então é isso. Nesse vídeo eu vou trazer detalhes sobre o reino dos céus e te mostrar o contexto, o porquê dessa mensagem, o que o Mestre Jesus quis dizer com ela e como essa mensagem tem o poder de transformar o nosso mundo em um local melhor. E ao fim desse vídeo você vai entender exatamente o porquê, depois de 2000 anos da vinda de Jesus, ainda temos tanta dificuldade para assimilar e aplicar os ensinamentos do Mestre. E se você é um interessado por temas como este, eu te convido a se inscrever e acionar as notificações desse canal, porque aqui você tem semanalmente conteúdos de valor espiritual. Então vamos começar conceituando as coisas e eu quero te mostrar um novo panorama sobre essa mensagem. Mas primeiro é preciso saber quem é Jesus, o que ele representa. Depois de entender quem é Jesus, a sua mensagem certamente ficará mais acessível para nós. Preciso dizer que aqui você vai ouvir coisas novas e é natural se sentir incomodado com isso. Porém, se você procura crescer e evoluir, você precisa se permitir ouvir e refletir sobre coisas novas. Para entender esses novos conceitos, eu tive que deixar de lado algumas crenças, medos, preconceitos e depois de ouvir e pensar sobre o conteúdo, percebi que a realidade era mais ampla do que eu imaginava. E fique tranquilo, eu também tive que enfrentar dogmas religiosos e hoje te digo que o amor de Deus não vai te abandonar por você querer aprender mais sobre a realidade espiritual. Na verdade, ele só vai aumentar com o seu empenho sincero. Então, sem rodeios, vamos entender quem é Jesus através do livro de Urantia. Jesus é o Filho de Deus da ordem Micael que criou o universo de Nébadon, da qual nossa constelação, sistema e planeta fazem parte. Para ser mais exato, Jesus é o filho de número 611.121, que projetou, criou e administra o universo local de Nébadon, que é o número 84 dos 100 universos locais do setor menor de Ensa, o terceiro setor menor de Splandon e que, por sua vez, é o quinto setor maior do superuniverso de Orvonton. Essa é uma obra gigantesca no tempo e no espaço, onde as criaturas inteligentes são evolucionárias, o que quer dizer que toda existência inteligente nos universos do tempo e do espaço estão buscando e adquirindo a perfeição de forma evolutiva. Vamos falar mais um pouco sobre o universo criado por Jesus. O nome desse universo local é Nébadon. Ele é dividido administrativamente em 100 constelações e cada uma dessas constelações contém 100 sistemas de mundos e cada um desses sistemas, por sua vez, comporta até 1000 planetas habitados de vida humana inteligente, o que totaliza quase 10 milhões de planetas habitados com vida inteligente e evolucionária só no nosso universo local. Nosso planeta está situado e pertence ao universo local de Nébadon. Somos registrados com o nome de Urantia e temos o número 606 do grupo planetário que compõe o sistema de Satânia, número 24 da constelação de Norlathabek, que é a constelação número 70 de Nébadon. Mas calma, eu sei que estas questões de geolocalização no cosmos parecem complicadas demais, mas acredite, isso não tem tanta importância prática. Estou trazendo estes dados apenas para que você perceba um fato crucial para o entendimento do nosso tema de hoje, beleza? Vou fazer uma revisão bem rápida para você não ficar muito perdido. Então, Jesus, Micael de Nébadon, foi quem projetou, criou e é quem administra esse nosso universo local evolucionário. Este universo local possui 100 constelações,
cada constelação sem sistemas, com até 1000 mundos habitados de vida inteligente. Ok? Agora, acredito que tenha ficado um pouco mais claro, mas, como eu disse, não se preocupe muito em saber detalhes disso. Basta apenas entender que toda essa organização de mundos e planetas possui um Criador, que também é o seu regente soberano, representante direto e com a primeira fonte e centro de todas as coisas, Deus, o Pai do Paraíso. E esse Criador é Jesus, Micael de Nébado, quem o criou, certo? Bom, agora que sabemos que Jesus é o criador e regente de toda essa mega estrutura evolucionária, é importante ressaltar que nela existem níveis de realidade distintos. De maneira simplificada, temos os níveis mais baixos de existência, que são os níveis físicos, materiais, da qual fazemos parte. Temos também os níveis intermediários, que são os níveis moronciais. Eu falei deles em alguns vídeos anteriores aqui do canal. E também temos os níveis mais avançados de realidade, que são os níveis espirituais. Jesus, é claro que está no nível espiritual, mais avançado, afinal ele é o criador, o administrador de tudo que existe em Nébado. E certamente ele não administra tudo sozinho. Jesus possui uma série de seres que trabalham em harmonia com os objetivos de Deus e o representam em cada nível de toda essa extensa cadeia administrativa, permanecendo fiéis aos seus guiamentos e instruções. Geralmente, toda criatura de mente inteligente que conhece a Deus reconhece e serve o seu Criador. Não apenas porque ele é o Criador, mas porque ele ama de verdade seus filhos criados e dá a vida por eles. Então, de forma resumida, podemos dizer que o reino espiritual em que Jesus está pertence a um nível muito mais elevado e, naturalmente, rege e orienta os níveis mais baixos, como o moroncial e o material, rumo à perfeição divina. Isso é ser um universo evolucionário, um universo que evolui. Tranquilo? A cadeia administrativa do reino de Jesus se divide de forma resumida da seguinte maneira. No nível das constelações, temos seres da ordem Vorondandek, como os representantes diretos de Jesus. No nível dos sistemas, temos os Lanonandeks primários. E no nível dos planetas, temos os Lanonandeks secundários. Como eu disse, esses são administradores. Eles representam Jesus justamente nessa cadeia administrativa que eu acabei de descrever. Existem outros seres espirituais que trabalham nessa enorme engrenagem, mas para entender o que eu vou explicar agora, é necessário apenas que você compreenda até aqui. Talvez seja útil imaginar essa estrutura como uma grande empresa e sua escala hierárquica que descende do criador da empresa e vai descendo até o mais baixo nível. Todos os níveis tendo um representante administrativo que representa o criador, que cumpre e segue os planos de Deus. Hoje, o administrador responsável pelo sistema de mundos de Satânia, o nosso sistema, se chama Lanaforge, um Lanonandek de classe primária muito competente e fiel. Porém, antes dele, em seu lugar, estava Lúcifer, um administrador também muito brilhante, mas que não foi fiel. Lúcifer foi deposto e hoje se encontra em reclusão por ser culpado de começar e propagar uma das maiores rebeliões contra o governo de Jesus em Nébado. Isso aconteceu há cerca de 300 mil anos atrás, época em que Caligasta, um Lanonandek secundário, que até então regia fielmente o nosso planeta ainda primitivo, segundo os planos divinos. O que aconteceu foi que Lúcifer, o administrador do sistema superior a Caligasta, o administrador do nosso mundo, ofereceu a Caligasta a emancipação administrativa caso ele aderisse ao seu novo esquema administrativo contrário à vontade de Jesus.
Para ficar mais claro, o que aconteceu foi que Lúcifer disse a Caligástia, o príncipe planetário, que ele seria elevado ao cargo de rei, caso ele se aliasse ao esquema de Lúcifer. E Lúcifer sustentou todo o seu raciocínio com sofismas, que são pensamentos que parecem lógicos e coerentes, mas que não se sustentam ao serem analisados no contexto de forma sincera. E mesmo com toda a capacidade e preparo de Caligástia, ele deixou corromper a sua fidelidade e aceitou a proposta do seu líder direto, se juntando a ele em seu esquema rebelde, virando as costas ao soberano de Nébano, que é Jesus. Conseguiu acompanhar o raciocínio até aqui? Então, vamos fazer uma pequena pausa para que você considere curtir esse vídeo e se inscrever neste canal. Vou aproveitar para tomar uma água enquanto você faz isso. Então, vamos continuar. Claro que dessa rebelião o resultado foi desastroso. Nosso mundo e outros 36 mundos de Satânia aderiram à rebelião de Lúcifer, colocando em descrédito o governo de Jesus e o esquema evolutivo de Deus. Ou seja, esses mundos rebeldes não reconheciam mais a autoridade de Jesus, o Criador. Isso mesmo, os rebeldes estabeleceram um outro reino no lugar do reino dos céus. Um reino que tem as suas próprias leis, regras e que não segue o cronograma divino. Naturalmente que atitudes foram tomadas e uma delas foi colocar os planetas rebeldes em isolamento de comunicação para não espalhar ainda mais confusão nos sistemas de Nor-Lat-Adec. Sendo assim, os circuitos de comunicação desses planetas e do sistema de Satânia foram cortados e eles foram colocados em quarentena. E mesmo diante de toda essa revolta ocasionada por estes líderes rebeldes, Jesus, por sua vez, nunca agiu de forma arbitrária. Ele pacientemente permitiu que os rebeldes dessem vazão ao seu plano até que todas as personalidades ligadas a eles houvessem decidido o lado que queriam ficar. Apenas após a decisão final dessas inteligências e quando as personalidades em dúvida não demonstravam mais afinidade por Lúcifer e seus ideais, é que finalmente ele e seus coligados foram detidos. Naturalmente, agora estão reclusos e esperam um julgamento. E sim, esta é a política usada pelo governo celeste, enquanto existem personalidades na dúvida de qual caminho seguir, a decisão do Criador é sempre de permitir que a liderança rebelde continue a expor o seu plano para dar a oportunidade das criaturas em dúvida tomarem decisões e seguirem o seu livre-arbítrio. Em nosso mundo, como Lúcifer não era conhecido, não haviam adeptos diretos a ele. Por isso, a prisão dele não foi influenciada pela dúvida das inteligências do nosso planeta. Porém, nosso administrador espiritual, o príncipe planetário Caligástia, agora deposto, continua livre e presente aqui na Terra, porque ele ainda possui muitos súditos e adeptos que não se decidiram de forma definitiva, ou seja, continuam na dúvida e por isso não o prendem e não o prenderão enquanto ele tiver seguidores e adeptos dos seus ideais. Por outro lado, mesmo que esses adeptos de Caligástia tenham afinidade por seus ideais, estes mesmos ainda podem ser salvos, pois ainda estão em dúvida, não se decidiram definitivamente. E para que sejam salvos, basta que eles compreendam e aceitem voltar para o caminho divino. É importante ressaltar que a todas essas lideranças rebeldes foram dadas amplas oportunidades de arrependimento e foi oferecido perdão a todos. Porém, o amor do Pai vem sendo recusado até então. E por que Jesus veio até o nosso planeta? Como eu disse, Jesus, como Filho Criador da ordem Micael, tem a função de projetar, criar e administrar o universo local. Nébadon, o universo local do qual fazemos parte, é obra criativa de Jesus
e ele o governa com majestade, amor, misericórdia e cuidado. Agora, um outro dado importantíssimo. Somente agora Jesus adquiriu a soberania plena de Nébado. Antes, ele administrava como um representante do Pai do Paraíso, um vice-regente. Porém, depois de sua vinda ao nosso planeta, ele atingiu a autoridade soberana. Para atingir esse status administrativo, os filhos Micaéis se comprometem a passar por um treinamento administrativo de longo alcance. Este treinamento inclui vivenciar experiencialmente a vida de seus filhos criados e, em cada uma dessas experiências, cumprir a vontade de Deus em uma das suas 7 formas de se manifestar. Até ele passar por todo esse período de treinamento, ele administrou o seu universo apenas como um vice-regente do Pai. Esse treinamento, de forma simplificada, constitui em se doar em missões, onde o Criador vai experimentar na prática a vida das suas criaturas e, ao mesmo tempo, a vontade de uma manifestação da deidade no paraíso. Por 7 vezes, esse Micael se doou e experimentou dessa forma a vida das suas 7 ordens de seres criados e também 7 manifestações da vontade do Pai no paraíso. Quando Jesus decidiu vir até o nosso mundo, só restava uma dessas jornadas preparatórias. O fato da rebelião e de nosso planeta recém-habitado ter sofrido tanto com os atos dos governantes rebeldes foi decisivo para que Jesus escolhesse o nosso planeta como palco da sua 7ª e última missão de outorga. E como sabemos, ele obteve sucesso e desde então possui o título de governante soberano de Nébado. Quando esteve aqui na Terra, Jesus teve a oportunidade de conversar diretamente com Caligástia, o antigo administrador que se revoltara. Ele ofereceu misericórdia e perdão, porém a sua oferta foi desdenhada e recusada com enorme desprezo. Jesus nos deixou um grande exemplo. Durante a sua vida, ele foi fiel à vontade do Pai do Paraíso e ensinou sobre o reino dos céus. Porém, sua mensagem não foi muito bem compreendida, até porque nos faltavam os detalhes de toda essa confusão a qual havíamos passado. Porém, com o livro de Urântia, podemos entender exatamente o que aconteceu e perceber que a mensagem de Jesus tem a ver com a oportunidade de nós humanos sermos fiéis ao governo espiritual original de Deus. Agora, você pode estar se perguntando, mas por que o livro não foi entregue antes? Bom, podemos imaginar que não é um processo muito simples seres de um nível espiritual mais elevado estabelecer contato com humanos materiais. De qualquer forma, mesmo que o livro fosse entregue antes, pouco proveito teria, visto que a mente do homem não se encontrava apta a compreender a sua mensagem. De todo modo, parece que ele veio no exato momento em que se torna mais necessário e justamente no momento em que existe um terreno preparado para a sua compreensão. Existem muitas partes do livro que falam especificamente sobre o reino do céu. Vejamos uma parte desse primeiro ensinamento de Jesus sobre o reino que está no documento 137. Ele diz: Documento 137. Eu vim para proclamar o estabelecimento do reino do Pai, e esse reino deverá incluir as almas adoradoras dos judeus e gentios, dos ricos e pobres, dos livres e escravos, porque meu Pai não tem preferência por ninguém. Seu amor e sua misericórdia estendem-se a todos. Continua no 137. O Pai dos céus envia o seu Espírito para residir na mente dos homens, e quando houver acabado o meu trabalho na terra, do mesmo modo o Espírito da verdade será efundido sobre toda a carne. Assim, o Espírito do meu Pai e o Espírito da verdade estabelecer-vos-ão no reino vindouro de compreensão espiritual e retidão divina.
O meu reino não é desse mundo. O Filho do Homem não conduzirá exércitos à batalha para estabelecer um trono de poder, nem um reino de glória temporal. Quando o meu reino houver chegado, vós reconhecereis no Filho do Homem o Príncipe da Paz, a revelação do Pai Eterno. Os filhos desse mundo lutam pelo estabelecimento e ampliação dos reinos deste mundo. Os meus discípulos, todavia, entrarão no reino do céu por meio das suas decisões morais e vitórias espirituais. E, uma vez que hajam entrado, encontrarão alegria, retidão e vida eterna. Aqui fica claro o tipo de governo que Jesus está se referindo. Ele está claramente falando do reinado espiritual e não do material. Agora observem que, apesar de Jesus se referir a uma realidade onde o modo de conduzir os assuntos planetários seja como um reino, o objetivo principal de Jesus não parece ter sido mostrar Deus como um rei. Até mesmo porque nos mundos que seguem uma evolução normal, que não tiveram sua história evolutiva interrompida por uma rebelião, Deus não é visto como um rei. Nesses mundos que são esclarecidos desde jovens no plano amoroso do Pai, Deus é visto muito mais como um pai que é reconhecido e adorado pela sua bondade, não apenas como um rei que tem autoridade sobre os seus súditos. Veja, agora no documento 137. Não veio João pregando o arrependimento para preparar-vos para o reino. Agora eu venho proclamar a fé, a dádiva de Deus, como o preço da entrada no reino do céu. Se apenas acreditardes que o meu Pai vos ama com um amor infinito, então vós estareis no reino do céu. Documento 169. Jesus nunca chamou o Pai de rei e lamentou muito que a esperança judaica de um reino restaurado e que a proclamação de um reino vindouro feita por João tivessem tornado necessário a ele denominar a irmandade espiritual por ele proposta de reino do céu, como uma exceção à declaração de que Deus é espírito. Jesus nunca se referiu à deidade de qualquer outra maneira além daquela cujos termos descrevem a sua relação própria pessoal com a primeira fonte e centro do paraíso. Consegue perceber que o objetivo de Jesus é tornar claro novamente para a mente das pessoas a condição única de que é justo que Deus, como nosso Criador, sustentador, seja o único que merece a majestade? Porém, o próprio Deus não quer a majestade de forma arbitrária, apesar dela ser sua por direito, mas ele quer a confiança e o amor dos seus filhos, pois os ama e tem um propósito verdadeiramente feliz para eles. Agora eu te convido a fazer um exercício nesse momento. Pare por um instante e tente imaginar como seria o mundo se as inteligências que o habitam decidissem reconhecer a majestade divina e se entregar voluntariamente a seu amor e cuidado. Imagine as mudanças que ocorreriam no mundo se todo aquele que não conhece a personalidade e o amor de Deus pudesse conhecer e, dessa forma, voluntariamente seguir fielmente o seu guiamento. Imagine de forma prática como seria viver em um mundo onde os seus habitantes buscam pelos ideais divinos de desenvolvimento moral, onde os indivíduos se preocupam com o bem-estar e o desenvolvimento do todo, onde as pessoas se reconhecem como pertencentes a uma família de amor. Você acha que seria desejável viver em um mundo assim? Eu acho que sim. E depois que entendi essa mensagem, consegui ver o tamanho da beleza dela. Posso dizer que hoje compreendo que eu posso ajudar e que eu tenho um papel importante na sua concretização. Sei que, como indivíduo, não represento muita coisa, mas como vivemos em sociedade, meu exemplo e minhas palavras têm o poder de recriar ao meu redor o ambiente que Deus projetou para nós. Talvez você ache também
que você é importante e pode participar dessa missão. E se for assim, seria ótimo. As palavras de Jesus estão claras nos evangelhos da Bíblia e estão ainda mais acessíveis nas páginas do livro de Urântia. O que falta ao homem é apenas um pouco mais de estímulo e conhecimento verdadeiro para que ele desperte a sua força interior e passe a lutar pelo bem maior. E este é o meu objetivo com esse vídeo: te inspirar a despertar sua força interior e te estimular a começar a batalhar pelo estabelecimento do reino espiritual a partir de você. Talvez esse conteúdo tenha tocado seu coração, tenha feito real sentido para você. E isso pode ser um sinal de que Deus está tentando te guiar. Minha sugestão para ti é: não resista ao mover do Espírito de Deus. Ele pode te conduzir a tomar uma decisão. Digo isso porque foi assim comigo e é assim que acontecem nossas evoluções em direção a Deus, através de nossas decisões. Caso você sinta em seu coração algum chamado, eu quero que você saiba que Deus é amor, misericórdia e vida eterna. Por isso, não se acanhe, chegue-se mais perto dele, busque-o, conheça-o. Posso te garantir que mesmo que essas decisões lhe custem alguma coisa aqui na sua curta estadia na Terra, você receberá muitas vezes mais na alegria divina. Como você já pode ver, nosso vídeo já está chegando ao fim. E para você que entendeu essa mensagem, deixo abaixo o link do livro de Urântia e convido você a lê-lo ou a ouvi-lo, pois tenho certeza que isso pode mudar o mundo. Bom, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua companhia e interesse e novamente reforço que o objetivo desse canal é abençoar a sua vida e te inspirar a ser cada dia mais amigo de Deus e conhecedor do amor e da verdade. Aqui nesse canal eu procuro dividir semanalmente o conteúdo que tem nutrido minha alma durante todo esse tempo e tenho a impressão que ele pode ser útil para você também. De toda forma, meu compromisso é tentar ser o mais didático possível e explicar de forma agradável, simples e acessível as coisas que demorei algum tempo para compreender. Como não poderia deixar de ser, peço que clique no botão vermelho abaixo, onde está escrito inscreva-se, e no ícone de sininho que está logo ao lado dele. Assim você será avisado quando lançarmos novos conteúdos. E fique à vontade para escrever nos comentários o que vier em seu coração. Eu procuro dar muita atenção a todos os comentários e a sua participação é muito valorosa. Por fim, e não menos importante, eu te peço que curta esse vídeo e o envie para algum amigo. E, para terminar, gostaria que você escrevesse também nos comentários de que cidade está vendo este vídeo, porque assim você nos ajuda com o nosso engajamento e também me dá uma ideia do alcance que esse vídeo está tendo. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a vocês e eu te espero aqui no nosso próximo vídeo que vai agregar bastante. Até lá!